governo federal anunciou nesta quarta-feira novos investimentos no valor de 3 bilhões e 300 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura civil e aquisição de novas moradias para atender os municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes do ano passado. Durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou os recursos que vão garantir novas moradias aos municípios de até 50 mil habitantes. Esses recursos estão alocados, presidente, na contratação de habitação para os municípios abaixo de 50 mil habitantes do programa Finis. Então são os municípios que cadastraram e que vão receber os recursos para eles construir as habitações para os moradores. Aqui estão também os recursos, presidente, de algo que se materializou como ideia no Rio Grande do Sul e foi um sucesso absoluto, que é a chamada compra assistida. Já o ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que parte dos recursos vão ser usados para a prevenção e adaptação de novos eventos climáticos extremos. E aqui nós temos investimentos em Porto Alegre, que nós vamos falar de galerias, calais, nós vamos falar do reforço de proteção a toda a cidade de Porto Alegre. E em Seu Leopoldo nós temos as casas de bombas e as novas redes de galeria. Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, desde abril do ano passado, mais de 1.500 planos de trabalho foram aprovados para ações de reconstrução das cidades devastadas pelas enchentes, com recursos da Defesa Civil Nacional. Até o momento, 8 mil moradias foram entregues pelo governo federal e outras 9 mil estão previstas para 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A lei que estabelece o Mês Nacional de Segurança Aquática determina que órgãos públicos realizem campanhas educativas durante todo o mês de novembro. A proposta é ampliar ações de conscientização e reduzir acidentes, principalmente entre crianças e adolescentes, que estão entre os grupos mais vulneráveis. Todos os anos, cerca de 6 mil pessoas morrem por afogamento no Brasil. O tenente Kleber Rocha, do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, diz que esse cenário reforça a necessidade de ampliar o alerta para toda a população. É imprescindível, né, Rafael, a gente ter essa lei, porque a gente vê que o quadro de afogamentos no Brasil é quase que um quadro epidemiológico. Todos os afogamentos que a gente tem em região de praia, aproximadamente a gente pode tratar eles como evitáveis. A nova lei também cita acidentes por mergulho em águas rasas, comuns em lagos, piscinas e áreas de lazer, que muitas vezes ocorrem por desconhecimento dos limites do local ou pela falsa sensação de segurança nesses ambientes. Nas regiões de lagos e rios, represas, a gente também tem muitos casos, normalmente pescadores, normalmente famílias que vão se reunir para fazer um churrasco e, infelizmente, acabam envolvendo a festividade com bebida alcoólica e água e acabam ocorrendo essas fatalidades, né? Na área de piscina, infelizmente, fica a critério e a supervisão dos pais fazer esse controle, né? E o principal problema quando acontecem esses afogamentos, que a gente percebe, é quando tem dois olhando, ninguém está olhando. Na hora do acidente, acaba que não tinha ninguém responsável somente por aquela criança, né? Normalmente. E acaba acontecendo a fatalidade. Segundo os órgãos de segurança, mais de 90% das mortes por afogamento acontecem por falta de informação. Por isso, as campanhas preventivas e ações de monitoramento de risco são fundamentais. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional. Os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas, continuam dominando o mercado de munição no Brasil. Só nos 6 primeiros meses deste ano, 104 milhões de unidades de munições foram vendidas no nosso país, uma média de 580 mil por dia. Os CACs adquiriram 54 milhões desse total. Os dados são de levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, com base em dados do Exército. Ele mostra também que caçadores, atiradores e colecionadores compraram quase 1 milhão de munições de grosso calibre, o que representa 2/3 de tudo que foi vendido no nosso país para esse tipo de armamento. De janeiro a junho, foram vendidos no Brasil cerca de 1.400.000 munições de fuzis, sendo 67% delas vendidas ao grupo, um total que beira 950 mil munições,
numa média, segundo o levantamento, de 5.270 por dia. Essas munições são justamente as mais usadas pelo crime organizado em confrontos com a polícia. A principal preocupação é que, apesar das regras mais rígidas desde 2023, a circulação dessas armas e munições segue alta e parte delas acaba desviada para facções criminosas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O governo central teve superávit primário de 36 bilhões e meio de reais em outubro. Esse número representa uma queda real de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O resultado positivo vem do saldo de 57 bilhões e 400 milhões de reais do Tesouro Nacional e dos déficits de 20 bilhões e 700 milhões da Previdência Social e 152 milhões do Banco Central. Já o resultado de janeiro a outubro deste ano teve uma queda real de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, a meta será cumprida ao final de 2025, como explicou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Olhando para o resultado acumulado no ano, nós temos um déficit primário acumulado de 63,7, dos quais 42,5 bilhões estão excluídos da meta de resultado e menos 21 é o que está de fato contando para fins da meta, que é de 31,3 bilhões negativo, né, o que está previsto no último relatório bimestral. Então, o limite inferior da meta, a gente está aí com esse espaço e caminhando para o cumprimento das metas em 2025. No resultado de 12 meses até outubro deste ano, a Previdência Social registrou resultado negativo de 440 bilhões de reais. Apesar disso, houve redução do déficit do regime geral, o RGPS, como detalhou a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Vargas. Nesse período, nós observamos uma redução desse déficit de 25,8 bi, resultante aí da combinação do aumento de 6,1 bilhões nos benefícios e um aumento da arrecadação líquida do RGPS no montante de 31,9 bilhões, aí, principalmente em função do aumento da massa salarial. Segundo o Ministério da Fazenda, os números mostram que, apesar do déficit acumulado do governo central, a arrecadação está forte. Para cumprir a meta fiscal de déficit de, no máximo, 31 bilhões e meio de reais, como é admitido pelo arcabouço, o governo contingenciou 3 bilhões e 300 milhões de reais e mantém 7 bilhões e 700 milhões bloqueados no total. O bloqueio é adotado quando os gastos previstos superam o limite imposto pelo arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é aplicado quando há frustrações de receitas e risco de descumprimento da meta fiscal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Todos os dias, o Brasil desperdiça o equivalente a 6.346 piscinas olímpicas de água tratada antes que o recurso chegue às torneiras. O dado integra o Estudo de Perdas de Água 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. O levantamento, feito com dados da base de 2023 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento, revela que o país perdeu 5 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água tratada em um ano, volume que seria suficiente para abastecer cerca de 50 milhões de pessoas. As perdas chegam a 40,3% da água produzida, muito acima da meta de até 25% definida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
As regiões Norte e Nordeste concentram os piores índices, com perdas de 49,8% e 46,2%, respectivamente. Estados como Alagoas, Roraima e Acre desperdiçam mais da metade da água distribuída. Já Goiás, Distrito Federal e São Paulo apresentam os menores indicadores do país. Ainda assim, o desperdício nessas localidades fica na casa dos 30%, um pouco a mais, um pouco a menos. As perdas incluem vazamentos, falhas de medição e consumos irregulares. Para se ter uma ideia, só as perdas físicas, principalmente por vazamentos, passam de 3 bilhões de metros cúbicos por ano, o suficiente para abastecer por quase 2 anos os 17 milhões e 200 mil brasileiros que vivem em comunidades vulneráveis. Ainda segundo o estudo, se o Brasil atingisse a meta de até 25% de perdas, economizaria 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos de água por ano, um volume suficiente para abastecer 31 milhões de pessoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de intervir em processos judiciais para livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da condenação por tentativa de golpe. O julgamento no plenário virtual foi concluído nesta terça-feira. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do relator Alexandre de Moraes pela aceitação da denúncia. A PGR afirma que o parlamentar teria atuado em conjunto com o blogueiro foragido Paulo Renato Figueiredo em condutas criminosas. Para o relator Alexandre de Moraes, os dois agiram para obter sanções do governo norte-americano, entre elas aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada nos Estados Unidos para diversas autoridades brasileiras e aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo o relator, Eduardo Bolsonaro buscava intimidar os ministros envolvidos no julgamento do ex-presidente, bem como as autoridades responsáveis por um possível projeto de anistia aos envolvidos na trama golpista. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que eleva para R$ 5.000 a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas. A mudança vale já para a declaração do próximo ano e representa um dos ajustes mais importantes da política tributária em 2025. Além da isenção ampliada, o texto cria descontos para quem ganha até R$ 7.350 por mês, ampliando o alcance do benefício. Com a nova legislação, cerca de 15 milhões de brasileiros vão ser diretamente beneficiados. Desses, 10 milhões deixam de pagar o imposto e 5 milhões vão ter redução no valor devido. O governo destaca que a medida fortalece o poder de compra das famílias, estimula o consumo e incentiva a formalização. Para manter o equilíbrio fiscal, a lei aumenta a tributação sobre rendas acima de R$ 600 mil anuais. A cobrança é gradual e pode chegar a 10% sem alteração para quem já paga esse percentual. A mudança alcança aproximadamente 140 mil contribuintes de maior renda e não afeta serviços públicos, já que não há necessidade de cortes. A legislação também detalha quais rendimentos não entram nessa nova
nova base, como ganhos de capital, heranças, doações e aplicações isentas. Há ainda limites para impedir que a soma dos impostos pagos por empresas e pessoas supere percentuais estabelecidos, garantindo restituição quando necessário. O governo já havia reajustado a tabela em 2023 e 2024, encerrando mais de 6 anos de defasagem. Entre 2023 e 2026, cerca de 25 milhões de brasileiros terão sido beneficiados com isenção total ou redução do imposto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Os investimentos em empresas de neurotecnologia cresceram mais de 700% e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, lançou no início deste mês o seu primeiro padrão sobre o uso ético para esse setor. O documento aprovado pelos 193 países membros tenta equilibrar a inovação científica com a proteção da dignidade e dos direitos humanos. Entre 2014 e 2021, o volume de investimentos no setor aumentou 7 vezes, mas por ser um mercado novo, ainda opera sem regulamentação em áreas sensíveis. As promessas são de avanços importantes no tratamento de doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer, mas também levanta preocupações sobre as consequências das intervenções e a comercialização dos dados coletados. Além disso, esse tipo de tecnologia já está presente em setores além da saúde. São itens como dispositivos que podem ser usados como roupas, óculos com inteligência artificial e até dispositivos de audição com tecnologia agregada. Por isso, entre as diretrizes sobre ética da neurotecnologia propostas pela Unesco estão a proteção da privacidade e integridade mental e a garantia da liberdade de pensamento. A explicação é da engenheira moçambicana Lídia Brito, diretora adjunta da Unesco para Ciências Naturais. A verdade é que estas tecnologias agora estão a penetrar outros setores da nossa vida cotidiana. Estão a penetrar, por exemplo, a educação, estão a penetrar o emprego. E, portanto, há riscos que estas tecnologias não haja um quadro legal e um quadro normativo que protege, por exemplo, a privacidade individual das pessoas, incluindo a privacidade mental. E também o acesso equitativo desta tecnologia para todos e não só para alguns. A Unesco também alerta para o uso não terapêutico da neurotecnologia e reforça a necessidade de proteger idosos, crianças, jovens e pessoas com deficiência, como destaca Lídia Brito. Porque são grupos vulneráveis, em que muitas vezes, por exemplo, o prévio consentimento não está tão claro. O cérebro de uma criança, do adolescente, está em crescimento. Então nós temos que ter investigação suficiente para saber se estas tecnologias, estes dispositivos, numa criança saudável, por exemplo, elas não podem criar outro tipo de riscos de saúde e até de desenvolvimento mental e cerebral. Assim como acontece com os alimentos, que recebem rótulos com informações detalhadas, a recomendação da Unesco é que os produtos de neurotecnologia também tragam dados claros sobre o que fazem, que tipo de informações coletam e como os dados pessoais serão tratados. A partir dessas diretrizes, cada país pode desenvolver sua própria política nacional para o setor. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que a participação das motos nas mortes por acidente de trânsito passou de 3% no fim dos anos 1990 para quase 40% em 2023. O impacto também chega ao sistema de saúde. As motocicletas respondem por cerca de 60% das internações por acidentes de transporte terrestre e custaram ao SUS mais de 270 milhões de reais das despesas públicas hospitalares só em 2024. O estudo chama atenção para o risco na regulamentação do mototáxi. Segundo os pesquisadores, a atividade aumenta a exposição a acidentes graves e muitas cidades ainda não garantem segurança adequada para condutores e passageiros. A frota de motocicletas explodiu nos últimos anos. Passou de cerca de 2 milhões e 700 mil unidades em 1998 para mais de 34 milhões em 2024. O aumento da mortalidade foi ainda mais intenso. As mortes de usuários de moto se multiplicaram 15 vezes no período. As vítimas são principalmente jovens entre 20 a 29 anos, especialmente homens. A maioria tem baixa escolaridade e pertence a grupos mais vulneráveis. O estudo completo já está disponível no site ipea.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.